is Thursday, August 6th, 2020. Welcome, new students. My name is Helena. So, we are going to start correct the homework. Vamos começar a corrigir o dever de casa, okay? So, the first one we have to complete the sentences. Gente, repete comigo, tá? Para a prática de inglês. E para pronúncia, ok? Alright, so complete the sentences with the verb to be in the past tense. Was, were, wasn't, or weren't. So esse was é o singular, were é plural. Wasn't é singular, weren't é plural, negativo, tá? So, letter A. Ok, a dica aqui que é last Sunday. Então, so I was. Primeira, I was. Tá? I was in the church last Sunday. Que eu estive na igreja último domingo. It was. Aqui, ó. It was very nice. Letter B, que estava muito bom. It was very nice. Letter B, my parents, meus pais. Parents é plural, tá, gente? Estavam. So, were. Plural de was é were. So, my parents were in Italy last summer. Que meus pais estavam na Itália o último verão. Letter C. I went to your house yesterday. Eu fui à sua casa ontem. But you weren't there. Mas você não estava lá. Weren't, não estava. Letter D. Last year, my brother, so my brother's he was, okay? So my brother was studying in Germany. So last year, my brother, no último ano, o ano passado, meu irmão was studying in Germany. Estava estudando na Alemanha. Letter E. I saw you yesterday. Eu vi você ontem. You were in the mall. Você estava no shopping. Letter F. Mary. Happy. Ok. Esse que estava. Mary were happy with her math test results. Mary was. Tinha uma palavra aqui que era very. Mary was happy with her math test result. Que Maria estava feliz com o seu resultado do teste de matemática. She was. Mary was. Letter G. My friends. Friends é plural, tá bom? Olha aí. In the party. Só que eles não estavam. É isso que eu queria. Não estavam. So my friends weren't. Tá? My friends weren't in the party. Que meus amigos não estavam na festa. Okay, very excited about moving. Okay, so you were very excited about moving to a new house. So, nós estávamos muito excitados, felizes, né? Sobre mudar para uma nova casa. Tem coisa, gente, que não tem tradução assim no pé da letra, tá? So, but that's the way to talk. Mas essa é a maneira de falar, tá?
como esse. We were very excited about moving to a new house. Tá? Where were you last weekend? So where were you? Where were you last weekend? Onde estava você o último final de semana? J. Estava, so it was raining last night. E estava chovendo a noite passada. Last night, noite passada. Dina, ok, a gente quer não estava. So Dina wasn't happy this morning. Dina não estava feliz esta manhã. Wasn't happy. L. Last year. Não foi. So wasn't. So last year wasn't a very good one. Que o ano passado não foi um ano bom. A good one. Não foi. Was a good one. Tá? So last year wasn't a very good one. Não foi um ano bom. Ok, estava at the door. Who was at the door? Quem estava na porta? Like, you know, the bell rang, ding dong. And who was at the door? Essa é a pergunta. Ok, so I hope you understood. And if you have a question, let me know. Just remember that was, era ou estava. You were, era, eram ou estavam. You wasn't, não era ou não estava. You weren't, não eram ou não estavam, tá? É o verbo to be no passado, ok? So next one, hold on, we have something here before we do that. Okay. Connect the vocabulary to the Portuguese translation. Number 2. Conectar o vocabulário para a tradução de português. So, quite a bit. O que é quite a bit? Quite a bit é bastante. Ok? A lot. A lot é muito. Fairly. Fairly é razoavelmente. Really. Realmente. A little. É pouco. Um pouco. Weekend. Final de semana. Beach. Praia. Weather. Weather é o tempo. Como é que chama? É o clima. O tempo, o clima, tá? Weather. É tempo no sentido de clima, tá, gente? Weather, tá? Não é aquela coisa que a gente fala, faz tempo que eu não vejo fulano. Não, não é esse tempo, tá? Only for clima, somente para o clima, weather, tá? Season. Season é a estação do ano, season. Estação do ano. Extremely. Extremamente. Winter. Inverno. Winter. Summer. Verão. Verão. Sorry. Hold on. It came a little funny here. Summer. E agora?
summer é o verão. Spring, primavera. Okay, so since you have the translation here, I am just gonna read this side here and please read with me. Desde que você já tenha a tradução de cá, vou ler esse lado de cá e leiam comigo, ok? So, quite a bit, a lot, fairly, really, a little, weekend, beach, weather, season, extremely, winter, summer, spring. Okay, so we're done with this. Let's go back to the sentences. So I start already those. Number 3. Translate the sentences to English. Note that we are using verb to be in the past tense. Ok, então traduzir a sentença no inglês. Nota que nós estamos usando o verbo to be no passado, que é was, were, wasn't and weren't. Ok? So the first one, letter A. A. Repete comigo, até as letrinhas que eu falar aqui, A, B, C, D. Ok, repeat, porque nós vamos usar mais para frente para spelling. Para spelling é soletrar, ok? So, A. Ok, aqui vocês já tem. Era verão em França, estava... Ok. So, it. Vocês olhem a tradução aqui do lado que eu vou dar o inglês para vocês de cá. It was summer in France. It was sunny and hot. Letter B. Estava chovendo a noite passada. It was raining last night. Letter C. Onde eu estava estudando. I was studying yesterday. Letter D. Primavera, estava chuvosa e morna. It was raining and warm in the spring. Letter E. Estava frio a noite passada. It was cold last night. Letter F. Onde estava você ontem? Where were you last night? Letter G. Onde estavam seus pais em verão passado? Where were your parents last summer? Letter H. Como foi esse final de semana? Foi ótimo. Okay, how was your weekend? It was nice. You can say it was nice, foi ótimo, or it was great também, tá? It was very good, estava muito bom. It was good, estava bom, ok? So, estive em Paris no inverno passado. I was in Paris last winter. Letter J. J. Como estava o clima em Paris? Está muito bom. Ok. What was the weather like in Paris? It was cold. Letter K. Estive na praia na minha última férias. I was in the beach on my last vacation. Letter L. Daniel não era meu amigo. Daniel wasn't my friend. Letter M. Eles não estavam em casa na noite passada. They weren't in home last night. Letter N. Letter M. Ela não estava no shopping com a amiga dela. So she wasn't in the mall with her friends. So as you see here, we used was and were many times. Or wasn't or weren't. Okay? So that's the practicing for the verb to be. If you have a question, just send out. Se tem pergunta, me manda. Next, we're going to start a new lesson today. Okay? Vamos começar uma lição nova hoje.
que é adverbs of intensity, que é advérbios de intensidade, intensity, tá? E quantifiers, que quantifiers express intensity of an action. Esse quantifier expressa a intensidade de uma ação. E esse verbo de intensidade modifica o adjetivo expressing intensity, tá? Não vamos concentrar muito nessa parte aqui não, vamos concentrar no que é e pronto, ok? So, if you see the thermometer here, the thermometer, tá? So, it was extremely hot, que estava extremamente quente. Vocês veem que vai, ó, termômetro aqui em cima, extremely hot. It was really hot, que estava realmente quente. Then it was very hot, que estava muito quente, tá? It was pretty hot, que estava bastante quente, bem quente, pretty hot. Pretty também é a palavra bonita, tá? Mas só que nesse caso é pretty hot, tá bem? It was fairly hot. Fairly é razoavelmente quente, tá? And it was somewhat hot. Somewhat hot is, como se diz? É um pouco, tá, gente? Um pouco quente. Somewhat, tá? Then we have the quantifiers. It rained a lot. Que choveu muito. It rained quite a bit. Que choveu bastante. It rained a little. Choveu um pouco. It didn't rain very much. Que não choveu muito. It didn't rain at all. Que não choveu por nada, gente. Em absolute, ok? It didn't rain at all. At all. Okay, so now let's do that work here. Add the adverbs of intensity and the quantifiers to the sentence. Vamos adicionar os advérbios de intensidade e os quantifiers na sentença. It rained Saturday morning. A lot. É bem simples de fazer isso, gente. Olha bem. Let's see. Letter A. It rained Saturday morning. Então, nós vamos ter que pôr a lot here, muito. Que choveu sábado de manhã. Vamos pôr muito aqui. So, it rained a lot Saturday morning. Choveu muito sábado de manhã. Letter B. It was hot in Recife last weekend. Nós vamos pôr realmente, tá? So, it was really hot. Não sei se está dando para vocês verem direito aí. Então vai ser it was really. Aí que vocês vão pôr really, tá? Really hot. So, it was really hot in Recife last weekend. Letter C. It was cold in Alaska in the winter. Então, nós vamos falar extremamente, extremely. So, it was extremely. Extremely cold. It was extremely cold in Alaska in the winter. Letter D. It rained yesterday. Okay, quite a bit. Então vai ser it rained. It rained quite a bit yesterday. Quite a bit yesterday. Que choveu bastante ontem. It rained quite a bit yesterday. E. Okay, it snowed in Atlanta last January. Not at all. Então vai ser it didn't snow. It
Nós vamos falar que não nevou em Atlanta. It didn't snow it didn't snow in Atlanta at all, or it didn't snow at all in Atlanta last January. Ok. Faltou T aqui. It. Alright. So that's the way it is. So it didn't snow at all in Atlanta last January. Oops. Gotta put N here. January. Que não choveu em Atlanta o último. Não choveu por nada. Nada. Ok? No último janeiro. Letter F. It was windy during the last summer. It was fairly windy. Windy during last summer. Okay? Alright. So it was fairly windy during the last summer, okay? So that's the way you do it. Ok, essa é a maneira de fazer, right? Ok, hope you understood. Não é difícil, né, gente? Ok. Now we have a little dialogue here. What's the dialogue in pairs? Nós não temos par, então vou praticar sozinha. And then write it changing the information bold. E aí nós vamos reescrever e mudar a informação em bold. Nesse caso aqui, gente, a gente só vai praticamente praticar esse diálogo, ok? Alright, I am Susan, I am Karen. Ok? Sou a Susana e sou a Karen. Ok. So, vamos ver se vocês conseguem entender bastante. Vou dar a tradução. Ok. Hi, Karen. Oi, Karen. How are you doing? Como está você indo? I am good. And you? Eu estou bem. E você? Olha aqui o verbo to be aqui, ó. How are you? I am. I'm good. And you? How was your trip to Atlanta? Como foi sua viagem para Atlanta? It wasn't very good. Que não foi muito boa. Verbo to be no passado. Why? Por quê? What happened? O que aconteceu? It snowed quite a bit on Friday and Saturday. Que nevou bastante na sexta e no sábado. Can you believe it? Pode você crer nisso? Acreditar, believe é crer, acreditar, ok? That's bad. Isso é mal. It is pretty rare to snow at this time of the year in Atlanta. Que é muito raro nevar nesse período de ano, nesse tempo do ano em Atlanta. Isn't that right? Não é isso? Right é certo, tá? Não é isso certo? Isn't that right? Não é isso? Yes. Sim. I wanted to do a lot of things outside. E eu queria fazer muitas coisas lá fora, outside, lá fora. But the weather didn't help much.
mas o clima não ajudou muito. For example, por exemplo, I really wanted to go to Stony Mountain. Stony Mountain Stone é pedra, mountain é montanha, mas é o nome do lugar aqui, tá? I really wanted to go to Stony Mountain, que eu realmente queria ir para a Stony Mountain. But it was very windy and pretty cold. Mas estava muito vento e bastante frio, ok? But was the weather that bad at all the days you were there? Mas estava o tempo todo mal todos os dias quando você estava lá? No, fortunately, não. Acho que é fortunamente que vocês falam, ou felizmente. No, fortunately. I hang out with my family on Sunday. Que eu fiquei com a minha família no domingo. It didn't snow at all at that day. E não nevou por nada neste dia. That's good. Ai, que bom. Isso é bom. Maybe next time you should go in the spring. Talvez a próxima vez você deveria ir na primavera. That's my favorite season. Essa é minha estação favorita. What do you think? O que você acha? I love spring. Eu amo a primavera. It's fairly warm and it isn't very windy. So, que é razoavelmente quente e não é muito ventoso, ok? Alright. So next we have a little describe the pictures below using the vocabulary learned. Okay, so we have some pictures here. And all start with was, it was, ok? Todos começam com estava e estava. Alright, it was, we can say extremely cold. Vamos fazer a frase. It was extremely cold, né? Vocês veem que tá frio, olha. It was extremely cold and tinha sol, não tinha? Tá azul aqui, yes. And sunny. It didn't snow at all. It didn't snow at all. It didn't snow at all. Ok, não nevou por nada naquele dia, né? Que estava sunny and cold. So, it was extremely cold and sunny. It didn't snow at all. Que estava extremamente frio e sol e não nevou por nada nesse dia, né? Alright. Next, it was pretty cold and it rained a little. It was pretty cold and it rained a little. Rained. Ok, tem um N sim. Alright. Então, estava muito frio e choveu um pouco. Rained.
Não tenho. Tem que tirar isso aqui. Ok, a little. Next picture. Okay, so this is this picture. It was pretty cold, né? Tava frio. E choveu um pouco. It rained a little. Next, we see windy here. It's sunny and warm. So it was fairly windy sunny and warm. Tá? Okay, it was fairly windy, sunny and warm for this picture here. Que estava assim, razoavelmente de vento. Estava de sol, sunny, e warm, quente, tá? A diferença de warm e de hot é que warm é menos quente que hot, tá? É mais para morno, warm. Next. Okay, so next we have we're going to continue with this. Modify the adjectives express intensity. Ok, quer dizer que aqui sobe, aqui desce. Alright, this pizza is extremely good. Que essa pizza está extremamente boa. It is really good. Tá? Tá muito boa, realmente boa. It is very good. Tá muito boa. It's pretty good. Está bastante boa. And it is fairly good. Está razoavelmente boa. Tá vendo? Tá baixando. A carinha. That's a happy face. That's like sad, like not so happy. And it is somewhat good. Tá? Mais ou menos, né? Somewhat good. Mais ou menos boa, tá? Okay, now, quantifiers, let's see. Express intensity of an action. Expressando a intensidade de uma ação, tá? We exercise a lot, tá? Nós exercise é fazer exercícios físicos, tá, gente? We exercise a lot. Fazemos exercício muito físico, tá? We exercise quite a bit. Nós exercitamos bastante, quite a bit. We exercise a little. Nós exercitamos um pouco. Acho que existe a palavra, né, Ju? Exercitar. Ok. Português. Ok. So, we exercise a little. Nós exercitamos um pouco. We don't exercise very much. Nós não exercitamos muito. Kind of like this one. And we don't exercise at all. Like this guy here. Não, nós não exercitamos por nada. At all. Por nada. Okay? Now, let's see what else we have here. Just a little practicing here. Choose another verb of intensity or one quantifier from the box to complete each sentence. Tá? Então, nós vamos completar esses sentences aqui, tá, gente? E vamos dar a tradução, right? So, we couldn't swim because the water was extremely cold. Esse could aí, gente, ó. Could é o verbo poder, tá? Could é poder. Aliás, é o poder no passado. Podia, tá? Não vou podia. Que aí já fica no passado. E o couldn't é negativo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. E o couldn't, que é não podia. Você não pôde, não podia, uma coisa assim, tá?
Não pôde, não podia. Pronto. So, we couldn't swim. Nós não podíamos nadar. Because the water was extremely cold. Estava extremamente fria. He doesn't, let me see, know how to play the guitar. So he doesn't quite know how to play the guitar. Aqui tem que ser essa palavra quite. He doesn't very know, não combina. He doesn't to know, não combina. Então é quite. So, he doesn't quite know how to play the guitar. Que ele não sabe completamente. Quite também é completamente como tocar guitarra. Then, she was exhausted after the trip. She was a lot, no. She was at all, no. She was pretty exhausted after the trip. Que ela estava bastante cansada depois da viagem. They were too tired to go out. Que eles estavam muito cansados para sair. They were too tired to go out. No, they went to class, but they didn't pay attention at all. Eles estavam na classe, mas não pôs atenção. Nada, por nada, at all. Okay? So they went to class, but didn't pay attention at all. Repete, tá, gente? The house was pretty hot when the air conditioner broke. A casa estava bastante quente quando o ar-condicionado quebrou. Quebrou. They studied a lot for the last test. So, eles estudaram muito para o último teste. It rained quite a bit yesterday. E choveu bastante ontem. It was very upset when my father didn't let me go to the party. Que eu estava muito upset, chateado, when my father, quando meu pai, didn't let me go to the party, não me deixou ir à festa. Okay, so let's see what else we have. Okay, let me see how much we still have. Maybe we start a new one. Okay, this is very simple. Well, I mean, we're almost finishing, but this is about why and because, okay? It's a new subject, uma matéria nova. Why and because. Why é asking for a reason, because é giving a reason. Que why é perguntar por uma razão e o because é dar uma razão. Todos os dois é o porquê, tá? Só que o why usa para pergunta e o because é porque para resposta. Que nem em português. Por que você não foi? Porque eu estava doente. Ok? Então é a mesma coisa. So why? Por que para pergunta? Because e por que para resposta. Mais fácil guardar dessa forma, tá, gente? Do que tá muito técnico aqui. Tá? So, why did you get a bad grade? Por que você teve uma nota mal? Bad e mal. Grade. Nota. Because I didn't study much. Porque eu não estudei muito. Why were you at the cafeteria alone? Por que você estava na cafeteria sozinho? Because my friends were late. Porque meus amigos estavam atrasados. Tá? Então, é fácil, gente. Muito fácil. Toda vez que tem a pergunta com why, a resposta que vocês vão dar vai ser because. Ok? So,
Last summer, I went to the city to Savannah, but it wasn't very good. Que o último verão eu estive na cidade de Savannah, mas não estava muito bom. I stayed there for 5 days. Eu permaneci lá por 5 dias. On the first day, no primeiro dia, I went to the beach. Eu fui à praia. It was extremely hot. Estava extremamente quente. I drank a lot of water and juice. Que eu bebi muita água e suco. And I stayed there for only 2 hours. Eu permaneci lá somente por 2 horas. The following day, no dia seguinte, it rained quite a bit. Choveu bastante. And I spent the whole time in a hotel. E eu gastei o tempo todo no hotel. Whole time, tempo todo no hotel. Okay, so then it's just a question. How many days did Ellen go to the beach in Savannah? Quantos dias que ela esteve na praia em Savannah? She was quantos dias ela teve? On the first day, I think she went only 2 days. Well, actually 2 more. I stayed there for 5 days. She was 5 days. On the first day I went to the beach and it was extremely hot. And it was extremely hot. I drank a lot of water and juice. Stayed there for 2 hours. So she was in a playa, in the beach, actually only 2 hours. She was only 2 hours. Okay. Now let's pergunta why. Because it was extremely hot. Né? Okay. So, alright, we stop here. And tomorrow we continue, okay? And I hope you have a great afternoon. Tá, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua tudo. E espero que vocês tenham uma boa tarde. Great afternoon. Okay? See you tomorrow. Bye bye.